Queridos irmãos, nesse instante, convido todos vocês a fecharem os olhos, a se conectarem com o eu interior de cada um. Nesse barquinho que a gente teve a alegria de encontrar, cruzando talvez o mar de nossas vidas num momento em que a gente se encontrava à deriva. E aí de repente um amigo que já estava nele estendeu a mão, jogou uma boia e te ajudou a subir. E hoje é você que faz isso com as outras pessoas. Porque juntos a gente se fortalece. Junto a gente tem coragem para navegar em alto mar, no mar do autodescobrimento, guiados por Jesus, que sempre traz uma rota segura para o nosso barquinho, para que a gente não tenha medo de desbravá-lo. É sempre bom saber que Jesus está no leme. Obrigado, Mestre. Obrigado a cada um de vocês. Nesse instante, Senhor, peço à espiritualidade amiga que vá ao encontro de cada lar. A Mãezinha Maria Santíssima, que perfuma cada quarto, cada coração, cada cômodo, onde agora cada um desses irmãos está ouvindo essa live. Que você possa sentir o perfume de Maria. Que você possa sentir o abraço de Jesus te acolhendo e, como sempre, te olhando e dizendo: eu sabia que você viria. Obrigado por estar aqui. Senhor, abençoa o nosso encontro de hoje. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar no caminho que Deus conservou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.
tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus conservou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, reanimar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. E eu posso, tudo posso, tudo posso em Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com todos? Que alegria poder contar com a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado de coração. Espero que você esteja por inteiro, a partir de agora, dedicando esse momento a você e a Jesus. Que talvez uma única palavrinha que a gente disser hoje possa tocar fundo no seu coração. E naquele momento em que você dizer assim, poxa, isso foi para mim, pode ter certeza que vai ter sido. Não por mim, mas por Jesus. Que Ele inspire o meu coração a falar para o seu coração. É o que eu peço nessa noite, com muita humildade. Então vamos lá. Velas içadas, vamos navegar? Meus irmãos, hoje a gente vai fazer o Evangelho e Canção. Nós estamos no episódio 3 desse novo formato que a gente está fazendo, quinzenal, que é a interpretação de uma canção, né? E hoje, pela primeira vez, né, do nosso Evangelho e Canção, uma canção autoral, né? O que é uma canção autoral, para quem não sabe? É uma canção que foi eu que compus, né? Eu, Eduardo. Eu estou falando eu, mas a gente sabe que nunca é a gente, né? É sempre um presente dos céus. Então hoje eu trouxe essa canção para vocês, uma canção chamada Se Fosse Por Um Dia. Quem acompanha o nosso trabalhinho já deve conhecer essa canção, mas talvez não conheça o contexto em que ela foi criada. Essa canção eu compus num momento em que eu estava estudando muito para concurso público, né? E foi um momento em que a minha vida entrou no piloto automático, sabe? Aquele negócio de acordar, ir para a faculdade, estudar e almoçar, voltar para a faculdade, estudar, jantar, voltar para a faculdade, estudar. E os dias passaram a ser muito parecidos, muito iguais. Aquela rotina, sabe, que parece que a gente não está vivendo, a gente está apenas existindo.
E aí de repente um dia eu sentei, peguei o violão, né? Eu lembro até hoje do lugar que eu estava, né? Abri uma folha de caderno, mesmo escrita à mão, peguei o violão, comecei a escrever e pus lá, se fosse por um dia, né? E aí o resto da música veio também, coisa de 5, 10 minutos, né? Mostrei para minha esposa, na época não era nem minha esposa ainda, e ela falou, nossa, mas que música bonita, que música forte, você que fez? Eu falei, não sei não. Acho que diante da forma como eu tenho vivido, não sei se isso saiu de mim não, acho que foi mais um puxão de orelha. Então, eu quero cantar para vocês essa canção, para a gente começar a nossa noite. Vocês prestarem bastante atenção na letra dela, que vai servir como espinha dorsal aí para nossa reflexão, né? Vai ser o cerne da nossa reflexão na noite de hoje. Então vamos lá, gente. Se estiver travando, eu aconselho que o pessoal saia e entre de novo, tá bom? Às vezes é algum probleminha da internet. Vou pedir licença, tá? Pra gente desligar os comentários, com todo carinho, com todo respeito, mas só pra gente poder concentrar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente, talvez. Sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil. Um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente, talvez. Aprender, respeitar sentimentos. E saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. E aí ela repete, né? Se fosse por um dia. Meus irmãos, então essa canção, ela começa com uma reflexão, né? Sobre o tempo. Se fosse por um dia, o que será que a gente faria? E o mais engraçado, por que será que a gente valoriza o tempo, de fato, somente quando a gente está prestes a não tê-lo mais? Então eu gostaria de começar a nossa live de hoje
com uma reflexão sobre o tempo, sobre o valor do tempo. Ela diz assim: para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãezinha que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma hora, pergunte a dois apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que tenha escapado por pouco de um acidente. Para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta olímpico que ficou com a medalha de prata. Tempo. A gente valoriza, na maioria das vezes, quando ele já está se esvaindo, né? E é com essa reflexão que a gente começa a nossa noite de hoje. E todas as vezes, meus irmãos, que a gente vai falar sobre o tempo, principalmente quando a gente reflete sobre, se fosse por um dia, o que eu faria? Se fosse meu último dia? Eu gosto sempre de trazer a figura da doutora Ana Cláudia, né? Quem acompanha o nosso trabalho há um tempo sabe que eu sempre cito, porque eu sou um grande fã dela, né? Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica especializada em cuidados paliativos, né? Que, para quem não sabe, é aquele cuidado que é destinado quando não tem mais o que fazer, né? Em termos médicos, em termos de se cuidar, quando a gente está na iminência mesmo de partir, né? E a doutora Ana Cláudia, ela escreveu há um tempo atrás um artigo, né, compartilhando sobre essa questão da experiência que ela tem, né, com esses pacientes em estado terminal, em estado de despedida do corpo físico, melhor dizendo. E ela disse que ela pôde identificar dentro desses pacientes um perfil. Aliás, 2 perfis. Ela diz que 5% dos pacientes, aproximadamente, quando chega no final da vida, eles aceitam aquilo de uma forma pacífica. Porque ao olhar para trás, ao analisar a sua vida, ao folhear cada página, eles dizem para si mesmo: eu fiz valer a pena. Mas ela diz que, infelizmente, esses são apenas 5%. Porque 95% dos pacientes, ela diz que apresenta um ou mais dos 5 maiores arrependimentos antes de partir. E a gente vai começar a noite de hoje fazendo uma dinâmica, uma reflexão sobre isso. Se algum de vocês já fizeram, não tem problema, porque isso sempre muda. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler cada um desses 5 maiores arrependimentos antes de partir, que ela elencou, que foram os 5 maiores arrependimentos que os próprios pacientes dela disseram. Então, ao longo de anos, ela elencou esses 5, para saber se você tem algum desses 5 arrependimentos. Se você tiver, você vai clicar no coraçãozinho aí, tá? Só para a gente perceber que não estamos sozinhos, tá bom? E para você não ficar constrangido, não precisa colocar em comentários. Eu pensei até em ligar comentário, mas não. É só clicar no coraçãozinho, tá? Para saber que você também tem esse arrependimento. Então, agora eu vou pedir para que você concentre bem e reflita. Se fosse a sua vez, se tivesse chegado o seu momento de partir, você teria esse arrependimento? Então eu vou ler, se você tiver, você clica no coraçãozinho, tá certo? Então vamos lá. Primeiro arrependimento. Eu gostaria de ter tido a vida que eu queria ter,
e não a vida que quiseram ter por mim. Se você tiver esse arrependimento, clica no coraçãozinho. Segundo arrependimento. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro arrependimento. Eu queria ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Quarto arrependimento. Eu queria ter passado mais tempo com a minha família, com os meus amigos. Quinto e último arrependimento. Eu queria ter me permitido ser feliz. E aí? E aí, meu irmão, minha irmã? Nossa, quanto coraçãozinho aparecendo aqui, né? Eu imagino que a grande maioria de nós tenha pelo menos clicado no coraçãozinho em algum momento. Eu imagino que a grande maioria de nós tenha pelo menos um desses arrependimentos. O que é muito bom. É bom, Eduardo? É bom porque a gente tem uma diferença em relação aos pacientes da doutora Ana Cláudia. A gente ainda tem tempo, mas a gente não sabe quanto. Mas temos. Então, a live de hoje é para a gente refletir sobre isso. Por que levar um arrependimento para além da vida, se a vida ainda está acontecendo e eu posso não tê-lo? E a gente continua, né, com a canção que diz o seguinte: o que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez, E aí eu fiz uma enquete hoje no nosso Instagram e fiz uma pergunta, né, que eu vou fazer para você agora, às vezes você não conseguiu participar. Se você tivesse apenas mais um dia de vida, o que você faria hoje? Ou o que você faria amanhã, na hora que você acordasse? Vou te dar 30 segundos para você pensar nisso. Pensa aí, com você. Pensou? Tá. Então, antes da gente refletir sobre o que você pensou, eu quero contar uma historinha que eu já contei talvez outra vez, mas num contexto diferente. Essa história é da vida de Francisco de Assis, né? Conta certa vez que um aprendiz de Francisco, já no final da vida de Francisco, chegou para ele, enquanto ele cuidava ali da sua hortinha, né, que ele plantava, e vendo Francisco fazer aquela coisa ali tão banal, cuidar da hortinha, tirar as ervas daninhas, aguar, plantar a alfacinha ali, ele perguntou: Pai Francisco, se hoje fosse seu último dia, o que é que o senhor faria? Francisco, então, sem nem levantar e continuando fazendo o que ele estava fazendo, disse: eu continuaria aqui, cuidando da nossa horta, tirando as ervas daninhas, plantando a minha alface. E quando a gente pensa nessa resposta de Francisco de Assis, duas reflexões surgem na nossa mente. Duas perguntas. Uma rasa, imediatista, e outra um pouco mais profunda. A rasa que a gente tem no primeiro instante é: por que será que Francisco de Assis continuaria ali fazendo uma coisa tão banal, gastando os seus últimos
nas últimas horas de vida cuidando de uma horta? Essa é a primeira pergunta imediatista que surge. E a segunda, quando a gente reflete um pouco mais sobre a figura de Francisco, a gente pensa: por que será que ele mudaria o que ele está fazendo, se ele sabe que o que ele está fazendo é o que deveria ser feito? Se a vida dele está em dia, se não tem nenhuma pendência para ser resolvida. E aí agora a gente volta no que você pensou quando eu te disse: se fosse o seu último dia de vida, o que você faria? E agora eu te pergunto, se o que você respondeu é algo muito diferente do que você tem feito hoje, significa que você tem que repensar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Alguma coisa não está certa. Significa que talvez seja o momento de redefinir as prioridades da sua vida. Entende? Para que um dia, quando alguém te fizer essa pergunta, você também, de consciência tranquila, pare e diga: eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é o que deveria ser feito. Estou em paz com a minha consciência. Estou ciente de estar aproveitando cada segundo nessa vida, amando, sendo amado, perdoando, sendo perdoado. Com a sabedoria de um Francisco, quem sabe, né? E a música continua. O que perdoaria? Se fosse seu último dia, o que você perdoaria? O que você relevaria? Eu trouxe aqui para vocês o meu RG. Olha que menininho. Não sei se dá para ver. Quando eu tinha 12 anos, né? Faz uns aninhos já, né? É engraçado que a mágoa é como uma foto antiga que a gente guarda no bolsinho da nossa alma. E aí toda vez que a gente vê a pessoa, a gente tira a foto e olha para ela. E olha e fala assim: ah, isso aqui é essa pessoa que me fez isso. Só que se você olhar, a gente muda bastante, né? Olha só, que rostinho de criança. Não tinha nem uma ruguinha, o cabelo não tinha nenhum branquinho, né? Um rosto de criança. E eu fico pensando, sabe, irmãos? Se a gente muda tanto por fora, por que será que a gente não pode pensar em mudar por dentro? Será que aquela foto não está um tanto quanto desatualizada? Será que vale a pena continuar guardando aquela foto? Talvez ela já esteja até em preto e branco. E talvez o fato de você tirar ela e olhar para ela antes de olhar para a pessoa que você tem mágoa, que a gente tem mágoa, talvez a gente já dificulte o recomeço de uma relação, porque eu já olho ela com um olhar pré-concebido. Eu acredito que ela é a mesma pessoa da foto. Eu não dou uma chance para ela recomeçar. Já pensou se Jesus nos olhasse pelas fotos do que fizemos no passado? Se ele guardasse no seu coração as imagens dos nossos piores momentos? Então, eu procuro dizer que sempre na raiz de uma mágoa, sempre tem uma expectativa que não foi atendida. Se você tem uma mágoa muito grande dentro do seu coração, muito provavelmente você teve uma expectativa que não foi suprida. Alguém te machucou profundamente porque você esperava daquela relação. E aí, esperar de seres imperfeitos, eu sempre digo que é uma questão de tempo para se decepcionar, né? As pessoas nos decepcionam, os nossos pais nos decepcionam, os nossos filhos nos decepcionam, porque estamos todos em construção. E porque não é porque a pessoa veio como seu pai, ou como seu esposo, ou como seu avô,
que significa que ele tenha que ser perfeito, né? Tem uma canção, acho que é do Djavan, que diz o seguinte: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Você sabe o que é não ter e ter que ter para dar? Entende isso? Às vezes aquela pessoa, mas a minha mãe foi muito violenta comigo, Eduardo. Me batia, me ofendia. Mas como é que a mãe dela criou ela? Talvez de uma forma ainda pior, em termos afetivos. E a gente julga, a gente aponta, a gente condena, mas às vezes ela está dando o melhor dela. Às vezes ela está utilizando as ferramentas que ela tem naquele momento. Então é preciso que se pense sobre isso. Uma visão um pouco menos condenada, de condenação, e um pouco mais de compreensão pela limitação que habita cada um de nós, né? Então é para a gente refletir sobre relevar. Relevar significa caminhar com leveza. Relevar, vamos caminhar com leveza, ausentes do julgamento constante, desarmados, né? O que você priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente, talvez. Quando a gente fala em prioridade, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês aqui, principalmente para os papais, para as mamães, né? De crianças, de adolescentes. Quando a gente fala em prioridade, a gente pensa em valores, né? E quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? O que é uma pessoa de valor para mim? O que é uma pessoa bem-sucedida para mim? O que é para você? O que você diria que seria o seu filho bem-sucedido? Eduardo, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa multipotencial, que saiba fazer de tudo, que seja o melhor em tudo, que cresça competindo por tudo. E aí depois, quando ela for bem-sucedida, ela vai poder consumir tudo. Consumir tudo. Engraçado, né? Até descobrir que a felicidade não se consome, porque ela não está à venda. A felicidade é construção, e ela é construída durante o caminho. Durante o caminho. Durante aquele caminho que muitas vezes a gente gastou a nossa energia toda atrás do ter. E aí o ser ficou para trás. Por quê? Porque eu corri atrás de ser um modelo bem-sucedido. Meus irmãos, esses dias eu estava pensando, sabe? O que a gente faz com as nossas crianças? Lá no prézinho, né? A gente dava a estrelinha, né? Fulano ganhou 5 estrelinhas, ciclano ganhou 3 estrelinhas. Mas isso aí não faz mais hoje não, Eduardo. É? Quem é o destaque da classe? Mas isso não faz mais hoje não. É? Quando fica adolescente. Quem vai sair no outdoor? Porque passou no vestibular tal. E você vai procurar um colégio e o colégio te fala assim: a gente prepara o seu filho para o vestibular. Como assim? A gente prepara teu filho para o vestibular? Mas e os outros dias que ele tiver no colégio? Quais são os valores que a gente passa para a criança, para o adolescente? Porque aí de repente eu tenho um filho que com 17 anos ele sabe falar inglês fluentemente. Ele toca violão como ninguém. Ele passou no vestibular de medicina. Mas quando ele termina o primeiro relacionamento, ele se mata. Por quê? Porque eu construí uma pessoa de valor, mas de valor para o mundo e não para o espírito. Entende como é perigoso essa nossa definição de ser bem-sucedido? Então o que é ser bem-sucedido para você, Eduardo? Ser bem-sucedido é a gente ter coragem de acreditar nos nossos sonhos. É a gente ter coragem de olhar para dentro,
descobrir os nossos potenciais e, descobrindo os nossos potenciais, colocá-los em favor da humanidade. Entende? Isso é ser bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido é a gente sentir que a gente contribui para o mundo. Eu fico pensando na figura de Thomas Edison, né? Para quem não se lembra, Thomas Edison é o que inventou a lâmpada elétrica, né? Dizem que ele tentou mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes ele tentou inventar a lâmpada. E por que será que ele não desistiu? Porque aquele era o sonho dele. E todas as vezes que não dava certo, ele não pensava assim, quer saber, eu vou largar de mão, não deu certo. Não, ele falava assim, que bom, eu estou um pouco mais perto de conseguir, porque eu descobri mais uma vez como não fazer isso, como não dar certo. E a gente também tem que ser assim nos nossos sonhos. A gente vê que muita gente, quando tem coragem de lutar e de acreditar no seu potencial, às vezes na primeira vez que tenta desiste. E não. Gente, eu sempre falo assim, quer ter inspiração para sua vida? Observa a criança. É uma dica de Jesus. Por isso que ele fala assim, vinde a minhas criancinhas, porque elas herdarão o reino dos céus. É a postura. Vocês já perceberam? Quando a criança está aprendendo a andar, que ela começa a ficar de pé, os primeiros passinhos, o que ela faz? Ela anda um pouquinho, ela para e ela aplaude. Aplaude a si mesma. Porque ela conseguiu andar um pouquinho. Às vezes ali ela já cai. Mas aquele pouquinho que ela andou, ela aplaude. E a pergunta que é, quando nós perdemos isso? Em que momento da nossa vida a gente deixou de se aplaudir? Em que momento a gente perdeu essa capacidade de comemorar as nossas pequenas vitórias? Eu suspeito, sabe que quando foi? Quando a gente começou a nos comparar com quem já anda mais depressa, com quem já até corre. Porque nesse momento em que a gente começou a se comparar, a gente deixou de crescer e passou a competir. E a vida não é uma competição. Não é uma competição. Triste daquele que acredita que é. Porque vai chegar lá na frente, vai cruzar a linha de chegada sozinho, mas tão sozinho, que vai estar até desacompanhado da felicidade e do sentido da vida. Entende? Então, é o olhar da criança, né? E eu queria cantar uma canção para vocês que remete muito a isso. Sobre essa leveza, sobre essa forma pura de ver que a criança tem. Lembra da tua infância? E quem sabe durante essa canção você também se inspire a retomar essa tua capacidade de aplaudir os teus pequenos passos, tuas pequenas vitórias. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança de um sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar, mais bonito não há. Nada mais belo que abraço sereno, sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno
pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir, aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar, mais bonito não há. Eu adoro essa canção, porque ela nos faz retomar a nossa criança, sabe? Perceber o quanto as coisas mais gostosas de viver da vida são simples, como os gestos das crianças, né? A facilidade que se tem de perdoar, de seguir em frente, de cair, levantar. Então é uma canção que eu sempre gosto de ouvir quando eu esqueço a minha criança pelo caminho, né? E você? Como é que tem sido sua relação com a sua criança? Espero que seja presente, viu? Sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil, um gesto pequeno, um ser mais cortês, fazer diferente, talvez. Sorrir. Você sabe qual é o valor de um sorriso? Um sorriso não custa nada, mas cria muito. Um sorriso enriquece aqueles que o recebem, sem empobrecer aqueles que dão. Ninguém é tão rico que possa viver sem ele, e nem tão pobre que não possa tê-lo para doar. O sorriso não pode ser comprado, emprestado, nem roubado, porque é algo que não tem nenhum valor a alguém até o momento em que ele seja dado. E se nesse momento da sua caminhada, meu irmão, minha irmã, você estiver muito cansado para sorrir, por favor, me permita sorrir para você. Porque ninguém precisa mais de um sorriso quanto aquele que não tem nenhum sorriso para oferecer. Então, nesse momento, eu quero sorrir para você e você vai sorrir para mim. Vamos? Que bom, né? Sorrir. Sorrir é muito bom. Sorrir é libertador. Sorrir traz um refrigério para a alma. Especialmente nos momentos em que a gente não tem motivo para sorrir. Uma vez, meus irmãos, é uma história muito engraçada, né? Do Chico. Quando o Chico estava muito ruinzinho, sabe? Já estava quase para desencarnar assim mesmo, estava naquele momento difícil. Então, o Geraldinho, né, ele conta que foi visitar o Chico junto com uma grande amiga. E então o Chico estava falando ali naquele momento, já era tarde, né, com a voz muito fraquinha. Ele estava falando sobre as dores que ele estava tendo, né, diante daquela enfermidade que ele estava vivendo. E aí o Geraldinho estava ali do lado, né, quietinho, sem falar nada. E aí o Chico falou assim, olha, o meu pé, né? E diz que ele levantou o pé assim, o meu pé tá. E aí o Geraldinho falou assim, tá com chulé. Mas não falou nada, ele só pensou. E o Chico falou assim, meu pé tá muito inchado, né? E o Geraldinho falou, ai meu Deus do céu, o que eu fui pensar do Chico? O pé dele tá com chulé, né? E aí depois diz que essa amiga saiu de perto, né? O Chico chamou o Geraldinho e falou assim, Geraldinho, em toda a minha vida eu nunca tive chulé, viu? Então, e caiu na gargalhada, né? E riu. E o Geraldinho falou, Chico, você me desculpa de eu ter pensado isso, não é que eu tava sentindo chulé, não é porque
É o que me veio na cabeça na hora, e eles riram, né? E a dor vai embora nesses momentos em que a gente sorri, né? É o momento que a gente se permite sorrir apesar da dor, da tristeza, né? Às vezes, meus irmãos, o que acontece? É um momento da nossa vida que tem muita gente enlutada, né? Eu fico sempre muito sentido por isso, né? Mas, às vezes, a pessoa permanece enlutada porque ela acha que se ela voltar a sorrir, vai ser um ato de desrespeito com quem partiu. Como se ela permanecer triste fosse um ato de respeito a quem partiu. E, meus irmãos, não tem uma bobagem maior do que essa. Porque as pessoas que partem para outra vida, quando elas têm a visão descortinada, o que elas mais querem é que a gente volte a caminhar. O maior presente que você pode dar por alguém que morreu, que partiu, que era seu ente querido, que você tinha um amor muito grande, são dois. Primeiro, as preces principalmente de incentivo ao recomeço. E segundo, continuar sua caminhada, buscando progredir como nunca se fez, porque é o que os nossos entes queridos mais querem de nós, né? Eu sempre falo isso. Volte a sorrir, tá? O seu ente não vai ficar triste, não vai ser desrespeitoso. Pelo contrário, ele vai ficar feliz de te ver sorrindo novamente, viu? Aprender a respeitar sentimentos. Isso aqui é tão importante. A gente tem uma ausência de respeito tão grande pelos nossos sentimentos, pelos sentimentos dos outros. Sabe essa marquinha que a gente tem no braço, que é da injeção, né? Todo mundo tem essa marquinha aqui da injeção, né? Então nós vamos fazer um combinado. A partir de hoje, quando você olhar essa marquinha, essa cicatriz aqui, você vai lembrar de uma coisa. Você vai imaginar que aqui em cima está escrito assim, ó, estamos em obra. Estamos em obra. Sabe quando algo está sendo construído, que você tem aquele transtorno ali? Para que você aprenda a respeitar os teus sentimentos. Para que você deixe de acreditar que você é um ser perfeito. Não, você está em obra. Eu também estou em obra. O seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, a sua filha, todo mundo está em obras. Se construindo, se desconstruindo para construir novamente. Então aprender a respeitar sentimento é acima de tudo isso. Entender que somos seres em construção. E saber esperar o tempo. Gente, saber esperar o tempo não é somente você sentar e ficar de braço cruzado. Há uma grande diferença entre você esperar o tempo ocioso e esperar o tempo em Jesus. Esperar em Jesus significa o quê? Que enquanto você precisa esperar o tempo passar, principalmente para cicatrizar dores e feridas, você vai estar na companhia segura de Jesus. Então, por exemplo, meus irmãos, eu sempre recebo muita mensagem de pessoas que acabaram de perder familiares, filhos, crianças. E aí, naquele momento, quando eu leio, eu choro junto, né? Não tem como não chorar, porque a gente se põe no lugar da pessoa. Então, assim, naquele momento não tem o que ser feito, a não ser uma prece. Eu sempre faço uma prece. Mas aquele momento é dizer o seguinte, olha, espere em Jesus. Porque se eu dissesse para a pessoa assim, não precisa sofrer não, para de chorar, porque a vida continua, porque você vai reencontrar, não é o momento disso. É muita insensibilidade fazer isso, eu aprendi isso, né? Já errei, mas hoje eu procuro consertar. Então ali é o momento de falar assim, olha meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que a sua lágrima agora é minha também. E quem sabe a gente divide essa lágrima e a gente compartilha a dor e ela dói um pouquinho menos para você. E quando chegar o momento que você sentir que você está pronto para conversar, eu estou aqui. Eu estou aqui para conversar com você. Mas por agora eu vou só segurar na sua mão e dizer que eu sinto muito mesmo. Muito. É o que o Chico fazia.
Teve uma vez, meus irmãos, que no meio de uma sessão de psicografia, lá na casa onde ele trabalhava em Uberaba, uma mulher que tinha chegado lá, uma mulher que tinha perdido num só acidente. Ela perdeu o marido, 2 filhos e a mãe. E aí ela estava lá no meio da plateia e de repente ela caiu no chão e começou a chorar copiosamente, deu uma crise. O Chico parou a reunião, saiu da mesa, caminhou até ela, aquilo lotado de gente. Ele ficou 20 minutos abraçado com ela, chorando com ela. Acolheu, sem precisar dizer uma palavra. Então, vocês entendem? Isso é esperar em Jesus. Porque talvez se você está passando hoje pela experiência do luto, e o luto não é só quando a gente perde alguém que a gente ama pela morte. O luto é quando a gente tem um filho que sai de casa. O luto é quando a gente termina um relacionamento. O luto é quando a gente sai de um emprego que a gente gostava muito, perde o emprego. Tudo isso é luto. Para esperar o luto passar, nada mais seguro do que esperar em Jesus, na companhia dele, né? Para que você tenha aí o fortalecimento para poder virar a página, né? Para poder voltar a sonhar, para poder recomeçar. Isso é saber esperar o tempo, né? Então vamos para frente. E aqui ele faz uma sugestão. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ou ao menos uns poucos segundos do fim do teu dia, para olhar a beleza da flor? Faz tempo que você não olha uma flor? Faz tempo que você não olha um pássaro? O céu? Você acha que a gente se conecta com Deus como? Além da prece. A gente sempre acessa o Criador pela criatura. Internaliza isso que eu te falei. Ah, Eduardo, mas eu não gosto de natureza, tem mosquito, tem não sei o que tem. Passa o repelente. Mas vá ao encontro da natureza. Você já abraçou uma árvore? Eu achava que era coisa de gente doida. Até o dia que eu abracei uma. E eu percebi o que existe dentro daquele ser. A energia que tem. Parece que é a fonte de Deus, sabe? Então a gente tem que começar a se permitir ser envolvido pelo Criador através da criatura, né? E essa questão da gente correr demais, né? Por que não dedicar alguns poucos minutos para olhar a beleza da flor, para descer do seu carro e tirar uma foto debaixo de uma árvore, para sentir, né? Eu sempre me recordo daquela poesia, né, do Braulio Bessa. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida em que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Entende a profundidade desse trecho? Por que a gente tem tanta pressa se a chegada lá na frente é a partida? Então é a caminhada, é o percurso que faz a diferença sempre. Então tem gente que tem tanta pressa na vida que não tem tempo de cativar. Tem gente que tem tanta pressa na vida que não tem tempo de ser cativado. E como diria o Pequeno Príncipe, né, que eu amo muito, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez dela especial. Então eu quero te dizer o seguinte, se a gente corre demais, principalmente atrás de coisas, se a gente dedica o nosso tempo atrás de coisas e não de pessoas, quando chegar no fim da nossa vida, estaremos cercados de coisas e não de pessoas. Porque a gente não cativou para merecer ter alguém do lado, a não ser Jesus, que tem um amor incondicional. Mas é tão bom ter alguém para segurar na mão, não é? Então sempre é tempo de cativar. Cativar é preciso. Ter tempo para dedicar uma mensagem de vídeo, que agora está um momento tão difícil para a gente se encontrar pessoalmente, mas como é bom. Foi o meu aniversário esses tempos, teve algumas pessoas que me mandaram um vídeo falando. É tão bom, sabe? Faça mais isso.
Faz uma listinha das pessoas. Amanhã eu vou mandar um vídeo para 5 pessoas. Faça isso. Você vai ver o tanto que é especial para quem recebe, para quem dá, né? Para sentir do irmão a dor. Eu selecionei para vocês uma passagem da Madre Teresa que fala o seguinte: havia um repórter, né, uma certa vez lá em Calcutá, estava entrevistando ela, e aí ela foi contar, né, do cuidado que ela tinha com os leprosos. E aí ele falou assim: mas eu não daria um banho num leproso, mas nem por $1 milhão. E a Madre Teresa falou assim: o senhor não daria um banho num leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor a gente pode dar banho num leproso e não por dinheiro. Então olha só, é aquela pessoa que já entendeu que a gente é quem ganha quando a gente compartilha a dor do irmão, quando a gente sente a dor do irmão, né? Então, nesse tempo em que tanta gente fala assim: Eduardo, mas eu quero ajudar, mas eu não tenho um projeto, eu posso mandar para o seu projeto? Pode mandar para mim no Barça Novo. A gente sempre aceita doações, mas faça doações você aí nas imediações da sua casa. Mas eu não tenho um projeto. Meu irmão, minha irmã, você sabe fazer um arroz, um feijão, uma carninha ou um legume? Põe numa marmitinha, leva para as pessoas onde você sabe que precisa. Agora esfriou, não sei na cidade de vocês aí, mas compra um cobertor pela internet, né? Entrega aí na sua casa, depois você sai, coloca a sua família no carro, coloca seu filho no carro, sua esposa, e vai entregar um cobertor. Vai ouvir um irmão que está em situação de rua, porque às vezes a gente acha que tem que ajudar o outro porque ele é pobre, mas não, é porque ele é seu irmão. E às vezes você olha aquela pessoa e fala assim: caramba, mas quanta semelhança ele tem comigo. E percebe que foram as situações que o colocaram na rua. E que se talvez eu tivesse passado por aquelas mesmas situações, eu também estaria ali. Sabe? Desenvolve esse olhar humano. E aí tem a próxima estrofe que diz o seguinte: nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe, talvez perto. Não há tempo a perder com o sofrer, é seguir o caminho mais reto. Quem sabe o tempo da sua estrada, não é? Se é longe, se é perto. Por isso, independente disso, não tem tempo para a gente ficar sofrendo, sabe? O que você quer da vida? Já se perguntou? O que você quer da sua vida? Da minha vida, eu, Eduardo, quero levar tudo aquilo, eu quero tudo aquilo que eu possa levar. Tudo aquilo que eu possa levar na mala da alma. E o que a gente pode levar são as construções do nosso eu. É isso que eu quero levar da minha vida. O que eu quero é que quando eu parta, alguém se lembre de fazer uma prece por mim. Alguém se lembre de dizer assim: poxa, ele somou na minha vida. Sabe? E todos nós temos a capacidade de levar esses tesouros quando a gente partir. E sabe por que eu falo que é tesouro? Porque imagina a gente no outro plano, onde a gente sente os pensamentos com uma velocidade muito rápida. Imagina a gente estar lá no plano espiritual e de repente você recebe o pensamento, uma prece de alguém que você ama, ou de alguém que você nem imaginava, e que um dia você ajudou no trânsito, você de repente fez isso, ou uma pessoa que precisava de um socorro, você deu aquele socorro, e aquela pessoa ora por você, e aquela pessoa pensa em você, e aquilo te traz um alívio, porque a gente nunca sabe para onde a gente vai, nunca sabe onde estaremos. Então às vezes aquela prece é a centelha de luz que a gente precisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Chico, o Chico sofreu muito na vida dele, muito, 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 mas vocês já pensaram o que ele recebe de emanação de luz em espírito? Todas as lives que a gente faz aqui, a gente menciona ele.
São 650 quase pessoas pensando positivamente no Chico. Então, percebe como é que essa vida, às vezes o sofrimento não é nada perto do que a gente recebe depois? Da paz de espírito que se tem ao saber que a gente passou pela vida e não passou em vão. A gente plantou alguma coisa no coração de alguém. E termina a canção dizendo: vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. E a gente vai encerrar a nossa reflexão de hoje pensando nisso. Vale a pena pensar em viver. Eu sei que o momento talvez não seja favorável para você pensar isso. Talvez até você pense: poxa, será que não tem sorte quem partiu? De estar passando por tudo que o nosso mundo está passando, de estar vivendo tudo que o nosso mundo está vivendo. Mas a questão não é sobre como está se passando, o que está acontecendo fora de nós, mas o que está acontecendo dentro de cada um de nós, enquanto a gente experiencia tudo isso lá fora. Eu espero de coração que você esteja sabendo aproveitar esse tempo de mar tempestuoso para se tornar um bom marinheiro. Do fundo do meu coração, eu tenho fé nisso. Eu acredito nessa família, viu? Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Que ao descer desse trem chamado vida, a gente possa descer com um sentimento parecido com aqueles 5%, né, da doutora Ana Cláudia. Que ao colocar o pé no chão do lado de lá, a gente diga: eu fiz valer a pena. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém vela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Canta com a gente. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ser sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. E mesmo se não estiverem, é tempo de abraçar. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abrace pelo pensamento, pelo sentimento. Laia, 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 laia.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Oh, 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 que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Um bom plantio para que a gente possa colher no tempo certo. Vou te desafiar a algo, um desafio do amor. Agora, exatamente agora, quando terminar essa live, você vai correr e gravar um vídeo para alguém que você ama, mandar aí pelo WhatsApp, tá bom? Um vídeo dizendo tudo que você está sentindo, tudo que você às vezes não teve coragem de dizer, mas agora, influenciado por esses sentimentos, você sabe que é tempo e não quer deixar de falar isso antes de descer do trem. Muita luz, muita paz, meus irmãos. Que Jesus esteja com cada um de vocês ao longo dessa semana, inspirando na caminhada, fortalecendo os passos e, acima de tudo, guiando. Um beijo, obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus.